Olá, me chamo Michele e este vídeo faz parte das atividades avaliativas propostas pela disciplina Ambiente de Computação, ministrada pela professora Raquel Minardi, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela UFMG e o meu interesse pelo tema deste projeto parte do fato dos algoritmos genéticos serem algoritmos inspirados na evolução natural e na genética. Neste trabalho foi utilizado grande parte dos conteúdos abordados na disciplina, tais como estruturas de dados, estruturas condicionais, estruturas de repetição, modularização e tratamento de exceções. O problema que escolhi foi o problema das N-rainhas, que trata-se de um problema matemático de dispor N damas em um tabuleiro de xadrez de dimensão N por N, de forma que nenhuma delas se ataquem mutuamente, ou seja, nenhuma rainha pode ficar numa posição que ameace ou ser ameaçada por outra, e sendo assim, esse problema trata-se de um problema de minimização no qual temos que minimizar o número de colisões, e a solução ótima para este problema será o número de colisões igual a zero. E inicialmente eu pensei em fazer esse algoritmo genético orientado a objetos, e no entanto eu tive muita dificuldade e acabei optando pelo paradigma procedural. Neste trabalho, então, foi abordada a aplicação do algoritmo genético na busca por soluções para o problema das N-rainhas, e para isso foi adotada a representação para a codificação dos indivíduos por permutação de N inteiros. A linguagem de programação utilizada foi o Python e a estrutura de dados escolhida para representar a população foi uma lista contendo várias listas, onde cada lista interna representa um indivíduo e cada posição dessa lista representa um gene. E o indivíduo é o cromossomo que representa uma possível configuração de uma solução candidata. E o algoritmo genético ele foi desenvolvido no ambiente de desenvolvimento do Visual Studio Code, e como podemos observar aqui à esquerda da tela, temos os arquivos com extensão .py e à direita da tela temos a implementação do algoritmo. O primeiro passo, então, foi importar alguns módulos. Aqui, permutations é uma função do módulo itertools e, além disso, foram utilizados os módulos random e operações AG, que foi implementado no arquivo de mesmo nome, e no arquivo operações AG também foram importados os módulos random e copy. Esses módulos eles serão utilizados mais adiante dentro das funções de implementação do algoritmo e serão abordados com mais detalhes a posteriori. Mas, basicamente, o random é utilizado para gerar números aleatórios e o copy é utilizado para copiar um objeto, e a função permutations é utilizada para gerar uma permutação de números baseada na variação dos números de 1 até o número de n rainhas. E o segundo passo foi a definição dos parâmetros para a execução do algoritmo genético. Neste ponto, foi feita a definição de alguns parâmetros do algoritmo genético, tais como pressão seletiva, número de N rainhas e tamanho da população. E para este algoritmo, o número de gerações foi considerado como sendo igual ao tamanho da população. O terceiro passo foi realizar a geração da população inicial. O meu espaço de busca é, portanto, todas as combinações possíveis de configurações das rainhas no tabuleiro. Foram criadas 3 listas vazias, que irão receber os valores de permutação relacionados à quantidade de rainhas, população e indivíduo. E este primeiro for, aqui ele tem o intuito de gerar valores que variam de 1 até n mais 1 e adicioná-los na lista valores permutação.
Logo após, eu chamei a função permutations, passando como parâmetro uma lista que contém os valores de 0 a n mais 1. E aqui eu iniciei a variável contador igual a 0 para quando for adicionado um novo indivíduo na população, esse indivíduo seja adicionado de forma aleatória, variando de 0 até o valor contido nesta variável, que é o valor total das permutações. E o primeiro for do loop é utilizado para percorrer a população com a função range. E o próximo for aninhado, ele percorre o espaço de busca que foi gerado pela função permutations. E no caso de 8 rainhas, esse valor ele corresponde a 40.320 permutações. Dentro deste for, o contador é incrementado e uma lista de genes vazia é criada. No próximo for aninhado, é percorrido cada elemento do espaço de busca e adicionado na lista vazia criada anteriormente, denominada genes. Ao finalizar esse for, ele volta para o primeiro for aninhado e aí ele adiciona essa lista de genes na lista de indivíduos. E aqui eu quero ressaltar que o indivíduo foi denominado como cromossomo e ele se trata de uma possível solução para o problema em questão. E o indivíduo, ele representa uma possível configuração para a disposição das N rainhas no tabuleiro, e o indivíduo é codificado como uma lista, onde cada posição recebe dados sobre um gene obtidos a partir das permutações geradas pela função permutations nesta fase de geração da população inicial. E a população, ela é o conjunto dos indivíduos. O quarto passo é a execução do algoritmo genético. Aqui, uma instrução try é adicionada para caso ocorra uma exceção do algoritmo genético. Ela é um mecanismo responsável pelo tratamento de condições inesperadas e essa exceção ela será capturada pela instrução except e será imprimida pelo print. Esse for ele é um loop que irá iterar sobre o número de gerações. E aqui a observação que eu tenho a fazer é que a estrutura condicional if, que está no escopo do for, irá avaliar o indivíduo na posição i do for. Se a função objetivo, também conhecida como fitness, for igual a 0, uma possível solução foi encontrada e será impressa no terminal. Após isso, a função break é chamada para sair do laço for e termina o algoritmo. Agora, caso a solução não seja encontrada nessa iteração, as próximas operações do algoritmo genético são chamadas. Agora é feita a seleção dos pais. O método de seleção, ele significa que eu tenho que ser capaz, dado um conjunto de soluções possíveis, que neste caso é a população, escolher, selecionar aquelas que são as mais adaptadas para se tornarem os pais. Neste projeto, foi utilizada a seleção por torneio, baseada no fitness dos indivíduos, onde um subconjunto de K indivíduos é sorteado aleatoriamente da população e o melhor indivíduo desse subconjunto, de acordo com a fitness, é selecionado. Nessa etapa, é passado dois parâmetros, a população e a pressão seletiva, e é retornado uma lista contendo dois pais. Tendo os pais, a próxima etapa é realizar o cruzamento dos pais selecionados. E na etapa de cruzamento, ocorre a simulação
do crossover que ocorre entre os cromossomos. Aqui no cruzamento é criada duas novas soluções candidatas, chamada de filhos, a partir da combinação de dois cromossomos pais. Nessa etapa é aplicado o operador de cruzamento, onde são passados dois parâmetros, o pai 0 e o pai 1, provenientes da lista pais da etapa anterior, e essa etapa gera uma lista chamada de filhos, contendo dois filhos, o filho na posição 0 e o filho na posição 1. Na etapa de mutação, é aplicado o operador de mutação na lista filhos, na posição 0, e na lista filhos, na posição 1. O resultado da mutação ele é retornado para cada uma das posições da lista filhos correspondentes. E na etapa de geração dos descendentes, é aplicada a função nova geração das operações AG, e é passado como parâmetro a população e os filhos que sofreram mutações na etapa anterior. E logo após é iniciada uma nova iteração até completar o número de gerações definidas no parâmetro, que é igual ao tamanho da população neste caso. Agora irei detalhar o módulo operações ag.py. Foram definidas algumas funções que são bem conhecidas do algoritmo genético, e elas foram modularizadas no arquivo operações ag.py, e essas operações são as seguintes: função de aptidão, também conhecida como fitness, que recebe um indivíduo, aqui chamado de cromossomo, como parâmetro, e para o tipo de representação adotada, a permutação de n inteiros, a quantidade máxima de cheques que podem ocorrer é Q, função de f, em n, entre parênteses n menos 1 dividido por 2, e a quantidade mínima é Q, função de f, igual a 0. E a função de seleção dos pais, através do método de torneio, seleciona os dois melhores pais baseados na função torneio, e uma lista com dois pais ela é retornada pela função seleciona pais. E aqui K significa, o parâmetro K, né, significa a pressão seletiva. E a função torneio, ela recebe a população e a pressão seletiva como parâmetro. E a função torneio, ela também retorna uma cópia do indivíduo mais bem adaptado. Já a função de cruzamento, ela recebe os indivíduos cromossomos pai 1 e do pai 2 e retorna uma lista contendo dois filhos. Os filhos produzidos são uma permutação válida de n inteiros. A função de mutação, ela recebe um indivíduo, como eu já falei, chamado de cromossomo, como parâmetro e o retorna alterado. Além disso, ela seleciona de forma aleatória duas posições em um cromossomo, permutação, e troca os valores dessas posições. E por fim, a função de descendentes, a qual novas gerações vão surgindo, recebe dois parâmetros: a população e os descendentes gerados pelo cruzamento após sofrerem mutações. E os descendentes gerados, no caso, os novos descendentes, eles são adicionados à população.